Bom, tudo bem? Bom, a maioria aqui eu acho que são meus alunos, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Altieri, sou professor de língua portuguesa e hoje eu vou fazer com vocês aqui um rápido estudo sobre as obras que vão cair no país. São 3 obras, né? Nós vamos começar pelo Caramuru, depois a gente vai para a obra da Márcia Capemba, Eu Moro na Cidade, e por fim a gente tem uma imagem que a gente vai fazer também um breve estudo. A gente tem 1 hora para fazer a análise de 3 obras, então eu vou precisar ser rápido, tá? Ainda assim, quem quiser fazer qualquer intervenção, quiser fazer qualquer pergunta no decorrer da apresentação, fique bem à vontade, tá tranquilo, tá? Foram escolhidas 3 obras indígenas. Na verdade, a rigor, uma obra indianista e 2 obras indígenas. E o que isso significa? Qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? O movimento indianista, ele é um movimento empreitado por pessoas brancas, né? Homens, necessariamente homens brancos, que pretendiam fazer uma literatura que retratava o indígena, mas de uma forma externa, na visão que o homem branco queria dar a esse indígena, tá? Então eu vou me ater um pouco a isso daqui a pouco, mas aí as outras 2 obras são feitas por pessoas indígenas. Então é a visão do próprio indígena sobre si mesmo, tá? A Unimontes escolheu um texto clássico, né? Texto clássico no sentido de ser um texto que está na nossa sociedade como base formadora, mas também um texto neoclássico, no sentido do neoclassicismo enquanto escola literária. E esse texto, ele traz algumas características da escola anterior a ele. A escola que ele se encaixa é o arcadismo, o neoclassicismo. Mas ele traz algumas características do barroco, que é a escola anterior, e ele já antevê algumas características do movimento posterior, que é o romantismo. Então é nesta escola literária que um cara chamado Frei de Santa Rita Durão resolveu escrever um poema épico. E aí a gente precisa entender o que é o poema épico, né? Gente, quem está gravando aí pode gravar, tá? Mas depois essa aula vai estar disponibilizada no YouTube. Então talvez seja mais fácil para vocês simplesmente pegar a aula do YouTube depois. E outra coisa, anotem o que quiserem, mas eu preparei um material para entregar para vocês, só que o Xerox está fechado agora. Então no final eu vou pegar o material e vou entregar para vocês. O material, no caso, é o que está aqui exposto, tá? Os slides e tal, e mais alguma coisa. Está tudo lá no material, então podem anotar, mas vocês já receberão esse material depois, tá? E a parte de filmar, realmente eu acho que é mais fácil vocês simplesmente depois pegarem no YouTube. Eu acho que fica melhor para vocês, tá? Mas se quiserem filmar, tá tudo bem também. Bom, mas vamos lá. A primeira obra que nós vamos analisar é o Caramuru, né? Caramuru, filho do trovão, né? Essa palavra caramuru, na verdade, seria o que nós chamamos de enguia, que é aquele peixe que parece uma cobra que fica entre as pedras, né? O nosso protagonista, ele é encontrado pelos povos indígenas nesse contexto, entre as pedras, na beira do mar, e por isso ele é chamado de caramuru. Mas, posteriormente, por um motivo específico, ele vem a ser chamado filho do trovão, estando relacionado aí a uma arma de fogo que ele usava. Eu acredito que uma parte de vocês talvez não tenha lido o livro. Todos aqui leram? Acho que não, né? Os meus alunos leram, tá? Porque, né, a gente... Pelo menos uma parte eu sei que vocês leram. Trata-se de um poema épico, e o poema épico, ele possui umas características específicas. Quando a gente fala de poema épico, as pessoas acham que é aquilo que é de época, né? Porque quando a gente fala, essa é a novela de época, é aquela que aconteceu em 1930, por exemplo. Não é isso não. O poema épico é uma epopeia, que é uma história espetacular, cheia de atos heróicos, em que se constrói, muitas vezes, o mito do nascimento de uma nação. Muitos países, principalmente os ocidentais, né, fizeram epopeias. Né? Esse termo a gente vai resgatar lá de Homero, né?
Ele fez a Ilíada, uma epopeia, um poema épico. É um poema longo, com uma estrutura específica. Não é rígido que todo poema épico terá a mesma estrutura, mas a maioria deles. O poema épico português, que traz o mito da nação portuguesa, é Os Lusíadas, um poema clássico que foi publicado pela primeira vez em 1571, tá? É o primeiro longo texto publicado em língua portuguesa. O Brasil já tinha sido invadido há 70 anos quando Camões escreve esse poema. E por que é importante a gente citar Camões aqui? Porque o poema épico de Camões, Os Lusíadas, foi de alguma forma emulado, ou até mesmo imitado, quando se escreveu o Caramuru. Santa Rita Durão resolveu escrever um poema com a mesma estrutura, que é um poema em 8ª rima e em 10 cantos. O que significa isso na prática? Um poema em 8ª rima é um poema que tem uma estrutura de 8 versos. E esses versos têm uma rima específica, que é AB, 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 CC. O que isso significa, né? Quando eu falo AB, 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 significa que eu tenho uma rima A intercalada com B. Ou seja, se eu tenho uma rima em ão, aí eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro... Perdão, o primeiro, o terceiro e o 5º verso estarão com a rima em ão. Aí eu pego uma outra rima em ar, por exemplo. Aí eu vou ter o segundo, o terceiro, o segundo, o quarto e o sexto em ar. Porque aí eu tenho a alternância AB, 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 e eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? E no último, eu tenho 2 versos com a mesma rima, que é o CC. Aí poderia, por exemplo, ser uma rima em. Então eu vou fazer essa alternância e vou fazer então estrofes de 8 versos. Só que ele faz isso durante todo o texto, que são 10 cantos. Cada canto tem quase, ou até um pouquinho mais, que varia um pouco de canto para canto, 90 estrofes. Como são 10 cantos, então nós temos aqui 900 estrofes de 8 versos em 8ª rima. Os Lusíadas de Camões têm a mesma estrutura, tá bom? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Ele pega uma estrutura clássica para escrever o seu poema neoclássico, tá? Eu tenho certeza, algumas certezas a gente tem sobre essa prova que vai ter na Unimontes. Eu tenho certeza que eles vão perguntar alguma coisa sobre a estrutura do poema. A estrutura do poema é o fato de ser formado por 10 cantos com com estrofes em 8ª rima. Ok? Em relação a isso? Então, esse tipo de coisa que está aqui nos slides, tá? É importante que vocês fiquem atentos, porque isso será cobrado de vocês. Então, eu coloquei aqui no primeiro slide. Estou vendo que está tendo um delay aqui. Caramuru, um poema épico, árcade, brasileiro, indianista e catequizador. A gente precisa entender cada uma dessas palavras para que a gente possa avançar na compreensão do poema, na compreensão desse texto, tá? Qualquer pergunta fácil, é só levantar a mão que a gente interrompe para poder falar, tá? Primeiro ponto, nossa, ficou péssima essa fonte, mas as próximas estão diferentes dessa daqui. O primeiro ponto aqui é o poema épico, uma epopeia. O que isso significa, né? Eu coloquei aqui uma narrativa heróica, grandiosa, espetacular. Eu tenho, obrigatoriamente, a escrita de um herói. Mas para eu escrever esse herói, ele precisa existir. Heróis não existem, né? A não ser aí nos quadrinhos aí de DC e Marvel, heróis não existem. E é por isso que, normalmente, pessoas comuns são transformadas em heróis para que o mito de uma nação possa acontecer. A ideia de que uma nação precisa nascer de forma grandiosa. O nosso herói em questão é um cara chamado Diogo Álvares. Diogo Álvares é um português
que estava provavelmente num navio francês, fala-se em navio português, mas os estudos mostram que provavelmente ele estava no navio francês, ele era de fato português, quando esse navio naufraga. Isso acontece entre 1508 e 1509. Ou seja, uns 8 ou 9 anos aí depois que Cabral chega ao Brasil. Né? Estamos falando do movimento de descoberta do Brasil. Essa pessoa chamada Diogo Álvares, de fato, veio para o Brasil. De fato, naufragou no Brasil. O resto que acontece, há fatos e há lendas. Há muitas lendas. E essas lendas foram aumentadas na criação desse poema épico aqui. Já que a história dele não era talvez tão grandiosa, a gente faz com que ela seja grandiosa para que ela possa ser escrita. E ela foi escrita, ela foi registrada quando ela aconteceu. Mas esse poema épico aqui não é no momento que ela aconteceu. Esse poema aqui vai ser escrito 280 anos depois. Então imagina uma história que aconteceu, que já foi narrada de maneira falaciosa, e aí ela é escrita só 280 anos depois. A gente vai ter essa história bastante modificada, concordam? Então é essa história que a gente tem em mãos. E aqui, na definição ainda de poema épico, eu coloquei aqui, remonta à antiguidade grega de Homero, né, porque Homero foi o primeiro cara que escreveu uma epopeia. E aí, quando a gente fala da antiguidade grega, a gente obrigatoriamente vai falar dos mitos gregos, da mitologia grega, né? E é comum que todas as epopeias ocidentais tragam a mitologia grega de volta. Então a gente vai encontrar dentro desse poema traços de mitologia grega na formação dos indígenas brasileiros. Isso é verdade? É claro que não, né? É claro que os indígenas brasileiros não tinham nenhuma influência da mitologia grega. Mas era importante trazer para cá porque nós estamos falando da construção de um novo clássico. Então, como era interessante para esse autor, trazer elementos europeus, gregos, da mitologia, do clássico, para a literatura brasileira, então ele trouxe esses elementos sem nenhuma vergonha. Ah, vou colocar aqui. Esses indígenas aqui acreditam nesses deuses aqui também, né? E aí, entre outras coisas, né? Além da retomada grega, aqui se vê uma retomada da época de Camões. Como eu falei para vocês, ele traz aqui o poema de Camões na estrutura do poema dele. É preciso ser dito que Camões é o primeiro autor da língua portuguesa. Antes de Camões, ninguém nunca tinha escrito nada essencialmente em português. Ah, mas e a carta de Pero Vaz de Caminha? Ela estava escrita em latim. Em português mesmo, a gente só tem depois de Camões. Até então as pessoas falam português, o português, ele, tal qual a gente conhece, nasce ali por volta do século XIII, mas as pessoas vão até o século XVI sem escrever português. Elas escrevem em latim. Pouquíssimas pessoas escreviam, pouquíssimas pessoas sabiam latim. É preciso dizer que nessa época o latim já tinha morrido, tá, gente? O latim já tinha morrido aí mais ou menos 1000 anos antes disso. Porque o pessoal acha que o latim virou português assim de uma hora para outra, né? E não é assim. Há várias transformações e o português ele só nasce muitos anos depois da morte do latim. O latim é escrito, é aprendido nas escolas, mas não é falado por crianças em casa. Não é ensinado em casa. Por isso que ele é uma língua morta. E aí, mas eles só vão escrever em português, então, lá com Camões em 1570. E Camões traz esse poema, que é extremamente importante, né? Ele traz esse poema, e trazendo esse poema, ele vai trazer os mitos gregos e aquela coisa ocidental da criação de um povo, que até poderia funcionar bem para Portugal, mas trouxeram isso para o Brasil também, e colocaram como se isso fosse natural para os indígenas, né? E por fim, eu coloquei aqui o seguinte, e aí ele traz os 10 cantos com rimas AB, 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 CC, tá? Quando vocês receberem o material que eu vou pegar daqui a pouco para entregar para vocês, tá tudo isso anotado e vocês vão poder acompanhar, tá? Para ficar um pouco mais claro, é isso aqui que nós temos. Eu trouxe ali uma estrofe dos Lusíadas, de Camões, e trouxe uma estrofe do Caramuru, tá?
Eu tenho ali as armas. Eu trouxe aqui necessariamente, gente, a primeira estrofe de Os Lusíadas do primeiro canto e a primeira estrofe lá do Caramuru. Então nós temos aqui as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram indo além a Tambrobana, hoje eu estou gaguejando em tudo, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Mais do que o significado que nós temos aqui, eu gostaria de que vocês observassem a estrutura. Eu tenho assinalados, que rima com navegados, com rima com esforçados. A e A. Primeiro, terceiro e quinto versos. Depois eu tenho lusitana, tambrobana e humana. E depois nós temos embaixo, edificaram e sublimaram, rimando C. Então, todo o poema, no caso do Caramuru, há 900, é uma coisa absurda, né? Há 900 estrofes, todas elas desta mesma forma, ok? Então, por isso que acaba sendo um texto árduo, né, para vocês lerem, para colocar isso no vestibular. E muita gente, hoje ainda estava conversando com a turma que eu dei aula hoje, o pessoal falou assim, mas o que eles vão cobrar? Provavelmente eles vão pegar trechos simples, fáceis de serem entendidos, principalmente por quem compreendeu a história. Por exemplo, quem não leu aí? Se eu disser assim, Diogo encontrou o Paraguaçu. Provavelmente vocês vão achar que Diogo encontrou um rio chamado Paraguaçu, um lugar chamado Paraguaçu, ou até um homem chamado Paraguaçu. Se vocês não leram esse poema, é muito pouco provável que vocês entendam que Paraguaçu é a mulher por quem ele se apaixonou. Concordam? Então, por isso que é interessante que vocês conheçam a história, para quando vocês chegarem com um trecho que for escolhido pela Unimontes, vocês tenham condições de compreender esse trecho a partir da história geral que vocês conhecem, tá? Então, vocês já sabem que esse texto, que estará todo escrito dessa forma, vai trazer a história de Caramuru. A história de um varão em 1000 casos agitado, que as praias discorrendo de Ocidente descobriu o recôncavo afamado da capital basílica potente, do filho do trovão denominado, que o peito do mar soube a fera gente, o valor cantarei na adversa sorte, pois só conheço o herói quem nela é forte. Entenderam? Quem leu o livro todo entendeu, mas quem está vendo hoje pela primeira vez, provavelmente não. Né? Veja só. O que é um varão de 1000 casos assinalado? Agitado, perdão. O que é isso? É um homem que tem 1000 histórias para contar. E são essas histórias que serão narradas nessas 900 estrofes de 8 versos, ok? Então nós vamos conhecer as histórias desse cara, que tem o apelido de Caramuru e que tem o nome de Diogo Álvares, ok? Aí, ele vai trazer tudo isso nessa mesma rima, olha só, agitado, afamado, denominado, ocidente, potente, gente, sorte e forte. Todos os poemas estarão rimados dessa forma, ok? Aí nós temos aqui que as praias discorrendo do Ocidente descobriu o recôncavo afamado. O recôncavo afamado é o recôncavo baiano. Sabe aquela parte do mapa do Brasil que faz uma voltinha assim? Onde está a Bahia? É ali que é o recôncavo baiano. É nessas praias do recôncavo baiano que ele chegou. E ele vai fundar depois Salvador. A essa altura o Brasil já foi, há mais ou menos 8 ou 9 anos, já foi descoberto, né? Já foi invadido pelos portugueses, já teve esse primeiro contato. É estranho que ele chega lá só 9 anos depois, ele encontra Paraguaçu, uma mulher indígena, de pele clara, lábios finos, nariz afilado, ou seja, uma branca europeia, né? Que fala português. Então, é tudo muito estranho.
que faz parte da construção do mito. Mas ele encontra essa mulher porque ela precisa ter, na visão colonialista e racista da época, ela precisa ter características europeias para que esse homem herói possa se apaixonar por ela. Ela não pode ser uma indígena, né? Então ela é descrita como uma mulher europeia, inclusive com língua europeia. Mas vamos lá. Da capital Basílica Potente. É a capital que é o lugar que tem a potência de se tornar capital brasileira. Nessa época ainda não é, mas vai se tornar, né? Do peito do mar, a fera gente. Quem é a fera gente? Os indígenas. Os indígenas são descritos como feras, como animais, como seres sem alma, sem inteligência, sem Deus, sem religião. A única chance desse povo se tornar seres humanos é se eles se converterem à religião católica. Então é desta maneira que é posto dentro desse poema. Veja, o poema não faz crítica a isso. O poema conta que isso aconteceu, tá bom? A crítica quem vai fazer somos nós. Inclusive a partir do outro livro que a gente vai ver, tá? Então isso daqui, gente, é só para falar sobre a estrutura. Ele faz uma cópia ou ele emula aquilo que ele encontra em Camões, tá bom? Para descrever a história desse rapaz do chamado Caramuru, tá? E aí, nós temos aqui, ele vai escrever isso dentro do que a gente chama de arcadismo. Tá vendo aquela figurinha ali? Um homem ao lado de uma mulher, cantando para ela uma poesia, uma trova, um poema clássico. Para os árcades, tá? Os poetas árcades, o mundo perfeito é um mundo rural. A pessoa tem a sua propriedade rural, onde ele vive com sua esposa e filhos, num mundo perfeito, sem grandes problemas, numa vida muito simples. Para isso, os versos também precisam ser simples para descrever quem são essas pessoas. E por que existe essa escola árcade? É porque, nesse momento, eles querem sair do que a gente chama de barroco, que é a escola literária anterior. O barroco, ele era o contrário disso. Quem é que já foi a Ouro Preto? Quem é que já foi a Ouro Preto? Levanta a mão aí. Poucas pessoas. Mas vocês sabem do que se trata Ouro Preto, né, gente? Quando você entra numa igreja de Ouro Preto, você fica encantado com a opulência, com a grandiosidade, e é tudo muito conflituoso. Todos os cantos de parede de uma igreja barroca tem uma figura qualquer. E essa figura geralmente retrata muito sofrimento. Por que era o homem barroco? O homem barroco era um homem que sofria. Porque ele estava naquela luta. Eu não sei se eu sigo Deus, eu não sei se eu sigo o diabo, eu não sei se eu vivo aqui na terra. O que eu vou fazer? Então ele sofria muito. E colocava nessa arte todo o sofrimento. Só que a galera falou assim, gente, vamos sair disso, vamos parar de tanto sofrimento, vamos parar com essa sofrência toda, vamos fazer uma coisa mais leve? Mas como é que a gente vai fazer uma coisa mais leve? Vamos resgatar lá o que eles faziam na Grécia, dos clássicos. Então vamos escrever uma poesia aqui no Brasil relacionada aos clássicos. Uma poesia sem sofrimento, em que as pessoas são felizes no campo, né? Pessoas brancas, obviamente, pessoas ricas, né? O resto que se dane. O que importa é só aquelas pessoas ali, né? Daquele mundo perfeito, né? Isso funcionava no Brasil? Não, né? Porque não descreviam os brasileiros. Quem são os principais poetas árcades? Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Eles faziam parte de um grupo de 10 homens que compunham os Inconfidentes Mineiros, né? Vocês já ouviram falar na Inconfidência Mineira. O que significa Inconfidência? A palavra Inconfidência significa o quê? Algo que é para ser confidencial. Eu te contei um segredo, Anne. Aí você conta para outra pessoa. Você é uma pessoa legal? Não, porque você me traiu, não foi? Então você foi, eu te confidenciei algo e você cometeu uma inconfidência. Você me traiu. Inconfidência é traição, significa traição. Tá? O que é a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira é quando, insatisfeitos com a coroa portuguesa, 10 homens todos brancos, todos ricos,
decidiram que não queriam mais ser subordinados a Portugal. Vamos decretar a nossa independência? Eles conseguiram? Não. Eles foram pegos e foram presos, todos eles. Para dar exemplo, pegaram o mais pobre deles, mataram, esquartejaram e jogaram na Estrada Real. O nome dele era Tiradentes, né? Só que havia 2 intelectuais que ficaram presos e escrevendo poesias. Né? Escreve Marília de Dirceu, que é a principal obra Árcade. E eles descrevem esse mundo perfeito. Isso está acontecendo em Ouro Preto, tá? Só que esse cara aqui também é mineiro, mas ele é de outra cidade. Esqueci agora o nome da cidade do Frei de Santa Rita Durão. Mas é outra cidade mineira. Ele não vive nesse mesmo movimento. Ele escreve uma poesia dentro desse movimento, é uma poesia neoclássica, mas ele traz outros valores, porque ele ainda está muito preso à questão do barroco, que é a ligação com o divino. Até porque ele é um frei, ele é um padre, né? Só que aí ele escreve uma poesia em que ele descreve um mundo perfeito. Só que esse mundo perfeito descrito por ele traz as vivências indígenas, que é o que a gente tem então aqui da primeira história indianista. Os textos indianistas não são desse movimento literário, ele será do próximo movimento literário, que é o romantismo. É por isso que ele está preso ao barroco, porque ele tem as questões religiosas, mas ele também está olhando para o futuro com as questões indianistas, tá bom? Então é por isso que ele escreve meio que deslocado no tempo. Então eu tenho aqui o nome vem de Arcádia, porque a Arcádia é uma cidade grega em que os clássicos aconteciam, né? Em que a poesia clássica nasce. Então o arcadismo é para remontar essa ideia grega. Em oposição ao barroco, o arcadismo preza pela simplicidade, vida no campo, beleza nas coisas comuns, linguagem simples e direta, com o objetivo de focar na razão. Porque eles não querem mais essa coisa de estar preso a Deus. Então vamos racionalizar as coisas. O que não acontece com o poema Caramuru, já que ele tem um fundamento muito religioso, catequizador, né? E por fim nós temos ali então, foram Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, ambos da escola Árcade de Ouro Preto, ambos inconfidentes mineiros. Mas Santa Rita Durão traz uma obra arcadista com características particulares, por conta dessas questões que eu falei. Aí nós temos aqui o arcadismo de Santa Rita. Ele é precursor do indianismo, ele é o primeiro autor brasileiro que traz o indianismo. Ele tem traços do barroco, dada a dualidade com o divino, com o sagrado, né? Temos uma romantização dos indígenas. Em que sentido? O indígena descrito por Santa Rita Durão não é um indígena real. Ele é romantizado. Ele é o que ele inventou do indígena. E nós temos aqui o principal dessa obra, a catequização. Essa obra foi feita para catequizar. Ou seja, transformar indígenas em católicos e, com isso, transformá-los em seres humanos, que era como o europeu considerava um ser humano. É preciso ser dito que essa era a intenção dele e ele quis mostrar que a catequização foi muito boa para todo mundo, principalmente para os indígenas. Ele não se importa aqui com as mortes que aconteceram. Ele só fala sobre o movimento catequizador, porque agora essas pessoas têm alma, né? Essas pessoas têm um Deus, como se elas não tivessem um Deus antes da invasão dos portugueses. O poema épico, ele traz um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? É aquele que participa de todos os fatos, ele sabe o que passa na cabeça das pessoas, ele está de fora narrando aquilo que acontece. Ele não participa daquela ação que ele está narrando, ok? O poema épico sempre vai trazer o narrador onisciente, ou o eu lírico onisciente. Ele traz um prólogo, que é a apresentação do herói e seus feitos. O prólogo é o início do texto. No caso, aqui nós temos 10 cantos, o primeiro canto é o prólogo. Vocês vão ver que a história se repete, tá? E qual é a história? Vou falar daqui a pouquinho, vou fazer um resumo da história, e aí a gente faz o resumo da história e a gente vai ver que a história vai se repetindo, mas cada canto traz um
ponto específico. Depois nós temos a apresentação de divindades inspiradoras. Uma nação não pode nascer sem uma divindade. Isso da visão de quem pensa que a nação precisa ser regida, né, de alguma forma por um poder hegemônico. Então, todos os poemas épicos trazem divindades que interferem na vida dos seres humanos e seres humanos que agem a partir dessas divindades. Isso é característica de toda a epopeia. Feitos heróicos grandiosos do protagonista com consequências para o seu povo. Vocês vão ver que o que Diogo Álvares faz tem consequência para o Brasil que somos hoje. Teve de fato? Não sei. Mas Santa Rita Durão colocou dessa forma, tá? E o epílogo, que no caso do poema dele é o último canto, o 10º canto, que é agora como que essa história vai acabar. E ele vai dizer como que ela vai acabar, tá bom? Então, basicamente, isso é um poema épico. Catequização e colonização. Para andar rápido, eu não vou nem ler o que está posto ali. Quando a gente fala de catequização, a gente está falando sobre o movimento evangelizador, né? Então, eu te trago a minha religião e você precisa aceitar a minha religião como única verdade. E é isso que o Diogo Álvares faz. E o Santa Rita diz que isso é bem bacana. Esse é um movimento colonizador. Existe hoje, em curso no mundo, um movimento chamado movimento decolonial. Certeza que essa palavra estará no vestibular da Unimontes. Eu digo porque quando a gente analisa todas as obras, a gente vai perceber isso. Então, o movimento decolonial é um movimento que faz com que nós entendamos que nós fomos frutos de uma colonização e que nós precisamos abrir mão disso e não aceitar essa submissão a uma cultura que vem de fora, no caso da europeia, tá? Então, eu vou começar a falar aqui dos cantos e vou falar de uma maneira muito breve, e aí eu vou dizer o seguinte para vocês. Gente, não é importante vocês decorarem em qual canto aconteceu o quê. No máximo é interessante vocês saberem que a introdução está no primeiro e o desfecho está no último, mas isso é meio que lógico, né? Agora, saber que no 5º canto aconteceu isso e que no 7º aconteceu aquilo, não é importante. É importante vocês entenderem que esses fatos ocorreram. Basicamente, a história ela é contada na perspectiva de nós entendermos o que Diogo Álvares fez e no meio do caminho tem uma mulher importante nisso, que é a Paraguaçu, ou a Catarina Paraguaçu, tá? Paraguaçu é o nome dela de indígena e Catarina é o nome que ela recebe quando ela é batizada na Igreja Católica na França. Mas vamos lá entender o que aconteceu. Resumo da história. O cara chegou no Brasil, náufrago, junto com a meia dúzia de outros marinheiros que estavam junto com eles, ficaram felizes da vida porque tinha uns indígenas lá que começaram a ajudá-los, que eles iam morrer e tal. Mas quando chegaram na praia, esses indígenas começaram a comê-los mesmo, sabe? Cortar pedaços dele, arrancando ali vivos mesmo, e foram comendo esses caras. Os pedaços maiores eles jogavam numa fogueira para assar e tirar toda a carne. Então, eles encontraram uma nação indígena dos Tupinambás, que eram canibais, que comiam carne humana tanto em rituais, como também para se alimentar mesmo, né? Só que aí, entre todos eles, quem estava mais lascado da vida era o Diogo Álvares. Ele estava machucado de uma perna, estava mancando, estava magro, estava feio. Os caras falaram, não vamos comer esse cara aqui não, ele está meio fraquinho. Vamos guardar esse cara aqui para comer depois? Não dá uma engordada? Lembra da história lá da Joãozinho Maria, né? Que a bruxa guarda para comer depois? É mais ou menos isso. É guarda para comer depois. Só que não é bem assim. Que ele veio mancando, mas não com um pedaço de pau, como os indígenas pensaram. Era uma espingarda, sabe? E aí foram guardar ele lá para poder engordar um pouquinho. Nesse meio tempo, ele atira em uma ave. Essa ave cai no chão e eles veem que ele tem o poder de matar à distância, com fogo. Por isso, filho do trovão. Eles entenderam que ele tinha o poder de emitir raios, né? Pelo menos é a história que se conta, tá, gente? Se é verdade ou não, mas parece que essa parte parece que aconteceu de fato, de ele ter atirado uma ave e os indígenas terem acreditado nisso.
E aí, os indígenas só não, além de não terem comido, comeram os amigos deles, né? Mas além de não ter comido, ainda chega o chefe, Taparica, que era o chefe daquela aldeia ali, né? Falou assim, olha, já que você é esse cara, né, que emite fogo, esse cara poderoso, eu vou te dar de presente minha filha, Paraguaçu. Aquela questão da europeização. E ela ainda falava português, facilitava tudo, né? Então, ela foi dada de presente a Diogo, que aceitou de bom grado, que ficou apaixonado por ela ali. E ele fica ali, naquele povo, durante muito tempo. E eles têm inimigos indígenas e também brancos. Os indígenas, né, a principal nação que foram contra eles foi a liderada pelo Jararaca. Porque o Jararaca era um outro indígena que era apaixonado por Paraguaçu. E eles já eram inimigos, juntam tudo, eles lutam uns contra os outros, e quem ganha a guerra? Eles, né? E por que e vocês vão ver que vai haver várias batalhas, não é uma única batalha, são várias batalhas que acontecem. Também vai acontecer batalhas com franceses, batalhas com holandeses, né? Porque essa história vai se estender desde o Rio de Janeiro e vai até o Rio Grande do Norte. São várias histórias que vão acontecendo. E todas elas, o povo lá do Diogo Álvares tem tudo para perder, mas vai lá e ganha, porque nós estamos falando da construção de um herói. É muito importante que o herói esteja em desvantagem, mesmo assim vença, né? E aí ele foi ficando cada vez mais poderoso. E ele, ficando cada vez mais poderoso, ele inclusive ganha outras mulheres. O povo vai dando mulher de presente para ele. E ele, quero. Só que ele gostava mais da Paraguaçu. Ele recebeu várias outras mulheres de presente, mas ele gostava mais de Paraguaçu. Aí teve um episódio lá que ele ajudou uns espanhóis que eram náufragos. Houve vários, né? Mas ajudou esses espanhóis e ele falou sobre a vontade dele de voltar para a Europa. Eis que chega um navio francês, ele pega carona nesse navio e vai para a França e leva Paraguaçu. Quando ele sai do Brasil, na época ainda Pindorama, né? Ou Terra de Santa Cruz, quando ele sai do Brasil com Paraguaçu, ele, quando ele está saindo assim, as outras indígenas que foram dadas de presente a ele, eram apaixonadas por ele, segundo conta o poema, né? E aí a gente precisa aqui, gente, pensar no que vai acontecer lá na outra obra. Que essas indígenas que eram apaixonadas por ele são aquelas indígenas que eram pegas no laço. Na verdade, mulheres estupradas, mulheres vilipendiadas em vários sentidos, né, mas que é colocada de uma maneira romantizada dentro dessas obras literárias. Elas se jogam no mar atrás dele, gente, então que elas são apaixonadas por ele, só que elas vão e voltam. Só que uma delas continua, porque ela é mais apaixonada que as outras, que é a Moema. Ela é importante também na obra. Ela chega a alcançar o navio e falar para ele que é apaixonada por ele, mas ele, ó, tô nem aí pra você. Ela acaba desmaiando, cai no mar e morre. Morre de amor por ele. E qual é a importância da Moema? É importante para mostrar que ele opta pela Paraguaçu, e ele opta pela Paraguaçu porque ela será batizada, e ele contrairá com ela um matrimônio de verdade, porque o matrimônio que acontecia no Brasil não tinha validade nenhuma. O importante é o matrimônio católico. Tem registro, gente, de pelo menos 10 filhos que ele teve com essas indígenas, tá? Com a Paraguaçu ele teve 4 filhos. Isso vida real, né? O resto, como muita coisa é lenda, mas isso é vida real. Tem um registro, o nome dessas pessoas. Ok. Ele vai para a França, leva Paraguaçu. Paraguaçu lá é batizada com o nome de Catarina, aí ela fica sendo Catarina Paraguaçu. Catarina que é o nome da rainha da França. E ele recebe uma proposta do rei da França. Ei, vamos juntar aqui, fazer um conluio e pegar o Brasil pra gente? Mas como estamos falando da construção de um herói, esse herói tem que ser perfeito, ele não vai trair o país dele, que é Portugal. Vou fazer isso não, seu rei, vou ficar na minha. Ele se casa com Catarina, ela é batizada na Igreja Católica, ele vai para Portugal e ganha do rei de Portugal uma sesmaria, um pedaço de terra significativo, em que hoje é a cidade de Salvador. E ele volta para o Brasil com Paraguaçu, onde aparentemente ele viveu pelo menos mais 40 anos com ela. Tiveram uma vida feliz, casados só com ela, agora não mais com as outras indígenas, né? E assim termina a história, né?
Então, o que a gente tem com essa história? No decorrer da trama, o tempo todo é ressaltado o tanto que ele fez bem aos indígenas ao trazer uma religião, um Deus para essas pessoas. Quando ele encontra Paraguaçu, e ele já declara o amor por ela, e diz que quer se casar com ela, ela responde assim: eu não sei o seu nome, mas eu tenho certeza que eu já gosto do seu Deus e da sua língua e do seu povo e da sua cultura. Logo de cara ela abre mão de tudo que é dela. Até há um momento do livro em que ela questiona, sabe? Ela fala assim: mas como assim que seu Deus é só bondade se as pessoas são más? É um questionamento importante, né? Aí ele fala assim: porque você só está olhando para a criação, é importante você olhar para o Criador. Mas para ela o Criador é Tupã, o Sol. O Criador é aquele cara ali, ó, que está ali iluminando a gente, dando energia para a gente. Aí ele fala: porque você só pensa no momento, você não pensa na sua alma, no eterno. Ah, então tá bom, então vou seguir a sua religião, porque a sua é verdadeira e você pensa no eterno. Como se os indígenas não pensassem no eterno. Então, como está posto no livro, eles não tinham religião, eles só tinham um sol, que eles acreditavam só naquilo que eles viam. E isso é mentira, tá, gente? Os indígenas tinham religião, pensavam no eterno, pensavam no sagrado, na vida após a morte, mas tudo isso é apagado dentro desse livro, tá? E aí, no canto 1, nós temos isso daqui, ó: a apresentação de Caramuru, filho do trovão, seus atos heróicos e grandiosos. Então ele já é descrito como esse cara gigantesco, inteligentíssimo, que consegue se sobrepor às outras pessoas. Diogo Álvares, apresentado como náufrago, que, por sua astúcia, consegue convencer os indígenas tupinambás, não só de que não devem matá-lo, mas que ele é um ser superior. Porque quando ele percebe que as pessoas acreditam que ele é superior por conta da arma, ele não fala: não, gente, é só uma arma. Não, ele deixa as pessoas acreditarem nisso, né? Nessa apresentação, Caramuru já é apresentado como o grande amor da vida de Paraguaçu, que será sua esposa, que será a esposa dele e elo entre as culturas indígenas e portuguesa. Então, como nós estamos falando da criação, da miscigenação de um povo, do mito da criação desse povo, então ela já é apresentada como essa possibilidade. E aí entendam, como ela falava português e ele aprendeu a falar a língua dela, ele foi o elo com Portugal posteriormente para que Portugal pudesse negociar com os tupinambás e matá-los, no caso, né? Então por isso que ele é tão importante, é posto aí como tão importante. Depois nós temos aqui, que é apresentada como possibilidade de Portugal renascer no Brasil, inclusive na exploração dos povos indígenas, apresentados como feras, sem cultura, sem um Deus verdadeiro, sem valores morais, sem alma, tá bom? Então nós temos aqui seres humanos que vêm salvar o que eles chamam de o bom selvagem, que é aquele selvagem que se deixa dominar, né? Depois, no canto 2, nós temos Sergipe, Sergipe que não é o estado de Sergipe não, tá, gente? Só para eu poder controlar. Ai, caramba, pior que o tempo está passando aqui muito rápido. Eu vou falar bem rápido aqui, senão fica complicado. Sergipe, que é um inimigo que eles têm, que luta contra eles. Sergipe, que entende Caramuru como uma imagem demoníaca, mas ele vem com Gupeva, que é um outro indígena, que acredita em Diogo Álvares, que entende Diogo Álvares como uma espécie de semideus. Isso faz com que ele consiga convencer Gupeva a aceitar a religião católica. Veja que Gupeva e Paraguaçu vão permanecer na obra até o final. Eles sobreviveram e eles são importantes dentro do contexto em que eles vivem. E por que eles são importantes? Porque eles se tornaram católicos. Que era a maneira de Santa Rita Durão falar assim: se todo mundo aceitar o catolicismo, fica tudo bem. É só você aceitar o catolicismo. Então, por isso que esse personagem aqui é criado, né? E aí, o Gupeva abre mão do seu Deus, que é o Tupã. E Paraguaçu faz a mesma coisa, né? Lembrando que ela que é essa indígena com valores e aspectos físicos, morais, europeus. Eu vou andar mais rápido, que senão fica complicado. Diogo e Gupeva, eles conversam sobre Tupã e sobre religião. Essa conversa é uma conversa catequizadora.
O tempo todo você vai ver essa conversa exaltando a bondade da Igreja Católica para esses povos, ok? Atribuindo poderes mágicos e não a arma de fogo. É quando ele coloca que ele de fato é uma pessoa com um poder superior e não simplesmente uma pessoa que possui uma arma. A amizade entre Diogo e Gupeva se aprofunda de forma simbólica entre os povos. Quer dizer, os povos podem ser amigos, numa boa que eles não vão nem se matar. É só um dos povos abrir mão de toda a sua cultura. Inclusive, gente, antes disso tudo, Paraguaçu era noiva de Gupeva, ela era prometida de Gupeva. Quando o pai de Paraguaçu oferece Paraguaçu para Diogo, Gupeva aceita numa boa. Afinal de contas, ele é um cara superior, estou doando a minha noiva para um cara superior. Olha que coisa bacana, né? Tá tudo bem, parece que é um mar de rosas. Isso acontece no canto 3, né? No canto 4, há uma invasão feita por Jararaca, aquele cara que eu falei que é o arqui-inimigo deles, né? Que já há uma disputa entre esses povos, que é mais acirrada ainda porque ele gosta de Paraguaçu. E Paraguaçu, nesse momento, ela inclusive luta, ela lidera 1000 mulheres amazonas contra os povos, contra o povo de Jararaca. E eles vencem essa batalha também. Então veja que são vários cantos para narrar as batalhas, para mostrar a grandiosidade desse herói. No canto 5º, como Deus permitiria a maldade do ser humano, é quando Paraguaçu faz os questionamentos, aí você fala, legal, então ele coloca as duas visões. Não, ela faz o questionamento para que ele possa colocar o argumento dele como o mais importante, como o verdadeiro, como a única verdade possível para os seres humanos, que é o Deus católico. E quando eu falo católico, gente, eu não estou falando cristão, porque é específico, é católico. Né? Nós não temos aqui o protestantismo que já está na França, mas que não chega ao Brasil. Nós estamos falando aqui só de catolicismo mesmo, tá? Depois, no canto 6, nós temos o momento em que, como ele participa de vários atos heróicos, são oferecidas aí outras indígenas para que ele possa ter filhos com elas, né, viver maritalmente com elas. Lembrando que a monogamia, isso é da cultura portuguesa, não é da cultura indígena. Então estava tudo bem. Mas no momento que Paraguaçu se torna uma mulher católica, ele passa a ser monogâmico, né? O que ele faz com os filhos dele, eu não sei, mas ele passa a ser monogâmico. É no capítulo 6 que eles decidem voltar para a França. Aí quando chega no capítulo 7, ela é batizada como Catarina, ela se casa com ele. E aqui ele descreve o Brasil para o rei de Portugal. Ele descreve o Brasil, ele diz que o Brasil foi descoberto por Portugal, portanto pertence a Portugal. E ele faz uma descrição da natureza. É importante ser posto que o humor dos personagens está relacionado à natureza. Quando eles estão calmos, tranquilos, é um dia de sol. Quando eles estão com muita raiva, tempestade. Quando eles estão tristes, tempo nublado. Isso acontece o tempo todo, uma relação entre o ser humano e a natureza, o que é próprio do arcadismo, né? Depois aqui nós temos o rei de Portugal, Dom Henrique, oferece ajuda a Diogo. Na verdade, ele oferece uma possibilidade de golpe que ele quer dar no Brasil. Diogo não aceita, né? Até porque Catarina tem um sonho. Ela tem um sonho, e nesse sonho, o Brasil será uma nação muito próspera e uma nação católica portuguesa. E ele acredita nos sonhos de Catarina, é mais um motivo para que ele não aceite a proposta do rei, né? No canto 9, Paraguaçu narra a guerra contra os holandeses, né, que é uma guerra que de fato aconteceu, ela faz essa narração, e é aqui, na verdade, que ela vai prever esse futuro grandioso para o Brasil, coisa que não aconteceu nos Lusíadas, porque Luís de Camões era muito pessimista em relação ao que aconteceria com o povo português. O povo português que já tinha vivido o seu apogeu, Camões dizia que aquele momento era um momento de declínio, que eles iam se dar mal. Mas aqui é diferente, e a Catarina prevê um futuro grandioso para o Brasil. E eles decidem, então, voltar ao Brasil, e no canto 9, eles voltam ao Brasil, e há uma longa descrição
da Virgem Maria. Ela descreve a figura da Virgem Maria como uma figura bela, divina, que paira sobre essa nação e que tem a possibilidade de trazer paz e harmonia para todos os indígenas, inclusive. Então, nós temos aí a Virgem Maria como essa imagem apaziguadora para um povo que foi dizimado por uma nação católica. Bastante contraditório, mas essas contradições não são postas no poema, porque o poema não é uma crítica ao que a Igreja Católica fez no Brasil. Ao contrário, a intenção é fazer com que eles pudessem conquistar a partir da religião, inclusive. Todas as vezes que o poder político está aliado ao poder religioso, o resultado é catastrófico. Todas as vezes, em todos os países do mundo, política precisa ser separado de religião, mas nunca é totalmente separado, né? E isso acontece no capítulo 10. Então, fechou a obra aqui, tá, gente? Eu preciso correr, então fechou a obra aqui. A Unimontes escolheu essa obra para que nós pudéssemos fazer essas discussões, com certeza. Deixa eu pegar uma água aqui que a garganta secou. Para que nós pudéssemos fazer essas discussões, mas a Unimontes também foi muito cuidadosa, eu acho que ela tinha que ter feito isso. Ela trouxe uma outra obra, agora uma obra bem mais simples que essa, vai ser mais fácil de eu falar sobre ela, que é Eu Moro na Cidade, da Márcia Cambeba. Márcia Cambeba, que é uma filósofa de formação, ela é mestre em geografia, mas antes de tudo ela é uma indígena. É uma indígena que não vive em uma aldeia. É o que a gente chama de desaldeada, né? Essa indígena que não mora numa aldeia, mora numa cidade, mas continua sendo uma indígena. E ela traz uma obra essencialmente resgatando as virtudes do povo dela, do povo Cambeba, tá? Bom, vamos entender então aqui, e eu serei rápido aqui, aí Caquiri Tama, Eu Moro na Cidade. Eu trouxe aqui apenas uns trechos de poemas, trouxe esse poema completo, os outros eu trouxe apenas trechos para que nós fôssemos rápidos. Nós temos esse primeiro poema, que é uma introdução do que ela vai fazer. Eu moro na cidade, esta cidade também é nossa aldeia. Não apagamos nossa cultura ancestral. Vem, homem branco, vamos dançar nosso ritual. Diferente do que a gente encontrou em Caramuru, agora nós temos uma indígena que convida o homem branco para dançar o ritual deles. O homem branco, gente, aqui é o homem, o ser humano brasileiro, tá? Inclusive pessoas pretas. Porque a gente precisa entender que pessoas pretas brasileiras vivem a partir de uma cultura europeia, né? Porque foi a cultura europeia que nos foi trazida e nos foi imposta. E é essa cultura europeia que destrói os povos indígenas. Tá? Então ela chama o homem branco, no caso nós que não nascemos numa nação indígena, não sei se tem algum indígena, tem alguém aqui que é indígena? Não? Então, no nosso caso aqui, ela está falando pra gente, vem dançar o nosso ritual, vem dançar a nossa dança, né? E ela continua dizendo assim, nasci na uca sagrada, na mata por tempos vivi, na terra dos povos indígenas, sou Uaina, filha da mãe Araci. Minha casa era feita de palha simples, na aldeia cresci. Na lembrança que trago agora de um lugar que nunca esqueci. Meu canto é bem diferente, cantava na língua tupi. Hoje, meu canto guerreiro se une aos Capemba, aos Tembé, aos Guarani. Hoje, no mundo em que vivo, minha selva em pedra se tornou. Não tenho a cama de outrora, minha rotina também mudou. Em convívio com a sociedade, minha cara de índia não se transforma. Posso ser quem tu és, sem perder a essência que sou. Mantenho o meu ser indígena na minha identidade, falando da importância do meu povo, mesmo vivendo na cidade. Então ela justifica o fato de, mesmo vivendo na cidade, ela se mantém como uma mulher indígena, uma mulher com uma cultura indígena, que vai tentar trazer dentro do seu poema, dentro da sua poesia, essas suas características, né? Ela mantém a sua cara de índia, como ela está falando ali,
né? E ela traz os vários povos que compõem aquilo que ela chama de parentes. Nós temos uma noção de família. Para a gente, o que é parente? Minha tia, minha avó, minha mãe, meus filhos, não é isso? Para os indígenas, parentes são aquelas pessoas que vivem na mesma aldeia. Eles dizem, até pela criação mesmo, eles criam uma criança a partir de uma concepção de a aldeia toda para criar uma criança. E aqui ela começa, então, já com um movimento decolonizador. Ela diz assim, minha casa, minha selva se tornou de pedra. É preciso ser posto que foi a selva que virou pedra. Quando ela vem morar na cidade, não é ela que vem morar na cidade, é a cidade que vem morar no lugar dela e toma o seu espaço. Uma discussão que eu tive agora há pouco com a última turma em que eu estava, e que é, se vocês forem procurar sobre aquilo que a Márcia Cambeba defende, inclusive em textos científicos, ela vem falar sobre o marco temporal, né? Sobre o fato de que no Brasil, a partir de 1988, os indígenas não estavam em suas terras originárias por vários motivos. E existe um projeto, né, que pretende fazer com que aqueles indígenas que estavam fora de suas terras em 1988 percam essas terras, que não haja demarcação de terra para essas pessoas. É um projeto político. Então, o que a gente vê de colonização, de perda de direitos indígenas lá no Caramuru, continua acontecendo em 2024. E a gente precisa discutir isso, né? E ela vem discutir isso com a poesia dela, colocando a importância de se aldeiar novamente os indígenas. E aí nós temos aqui, eu peguei aqui só fragmentos, tá, gente? Porque não daria para eu pegar todo o livro, mas seria interessante que quem puder e que possa ler o livro completo, tá? Os fragmentos que eu trouxe aqui foram esses aqui, ó. Silenciar é preciso para ouvir com o coração a voz da natureza, o choro do nosso chão. Ela fala aqui sobre a importância de ficar em silêncio para poder vencer as batalhas. As batalhas que são postas por ela contra o homem branco, contra a dominação do homem branco. Atualmente, essa briga é específica com os garimpeiros da Amazônia, que têm dizimado os indígenas que ainda vivem por lá. Especificamente, os Yanomamis. A gente sabe que houve, recentemente, um genocídio considerado aí por alguns estudiosos, um genocídio de povos Yanomamis. E ela vem fazer essa denúncia. No despertar da aurora, no mito da criação, na gota que traz a vida de um povo, de uma nação, batendo nessa malmeira, caindo feito algodão, pro colo do grande rio, que num sopro de criação dá vida ao índio guerreiro e à mulher sua paixão. Ela traz aqui o mito da criação e nós temos dois mitos de criação aqui em curso. O mito da criação da nação brasileira, que é o livro Caramuru, então existe a relação entre um livro e outro, e o mito da criação religiosa, né? Que para as culturas judaico-cristãs é a criação de Adão e Eva, né? Fez-se o homem do barro e desse homem tirou a costela e fez a mulher. Mas aqui, para o povo dela, a samolmeira, que é uma árvore muito grande, que solta suas sementes com aquela paina que sai voando, né? É essa árvore que traz as sementes que vão plantar tudo que há no mundo, inclusive o ser humano. Então o ser humano teria saído de uma dessas sementes da samolmeira, né? E aí é aquela história que eu já também discuto com minhas turmas, né? O mito dos outros é muito ridículo. Parece ridículo a gente ter a ideia de que alguém é criado da semente de uma planta. Como também para esses povos é ridícula a ideia de que alguém foi criado do barro. Então o que a gente precisa fazer? Entender o nosso mito, acreditar nele se quisermos e respeitar o dos outros. E não houve o respeito dos mitos dos outros quando da história de Paraguaçu e de Caramuru. Caramuru se sobrepôs à história de Paraguaçu, impondo uma crença, uma religião, uma cultura. E a gente precisa entender que o convívio entre nós, né, e aí eu estou misturando pessoas pretas, indígenas, tudo que mora na cidade, né, todos nós que moramos na cidade,
nós estamos em oposição a quem vive nas aldeias indígenas, nas nações indígenas, mas nós podemos respeitar essa cultura. O que ela pede aqui é para que haja o respeito a essa cultura. Aí ela diz aqui assim: deixei de ser filha de Euraci, Euaraci, que é o sol no caso, né? A cruz se tornou o meu sinal, proibiram minha dança dizendo, não existe mais teu ritual. Muitos dos rituais religiosos indígenas foram proibidos. Nesse poema que eu tirei esse trecho aqui, há uma parte em que ela fala sobre inalarem uma determinada substância alucinógena que foi proibido para o povo dela, né? Porque não se pode haver o uso de drogas, porque é proibido droga no nosso país, né? E aí aquela discussão, dentro de um ritual cristão, você pode usar vinho na missa e está tudo bem, né? E vinho é álcool, é droga. Mas aí pode, porque é da nossa cultura. O que a gente não aceita é o que vem de outra cultura, né? Ela diz assim: Maitini, na sua grandeza, Maitini é homem branco, tá? Maitini, na sua grandeza, por não conseguir entender, viu nossa fala estranha, o português fez o povo aprender. Maitini, não tendo entendido a língua dela, obrigou que ela falasse português. Porque hoje, se fala assim, mas como assim indígena? Como é que você quer demarcação de terra se você fala português? Mas os indígenas falam português porque foram obrigados a isso. Houve um decreto, hoje ainda existem 200 línguas indígenas faladas no Brasil, mas a maioria desses indígenas falam também o português. Em 1752, o Marquês de Pombal obrigou que as pessoas falassem português no Brasil. Então o português foi imposto. Ela está colocando aqui, olha, ele nos obrigou a falar português. E ela vem falar ainda nesse poema, eu não falo a minha língua originária. Isso não faz com que eu deixe de ser indígena. Mesmo que ela tenha aberto mão de sua língua, ela abriu também por uma imposição. Não era uma questão de escolha, né? Tá acabando, tá, gente? Eu sei que vocês estão com pressa, vocês têm os compromissos de vocês, mas está acabando. Taxaua, né? É um cacique, é um líder indígena, tá? Ela vem falar aqui o seguinte: sou Taxaua Cambeba e quero falar. Ela coloca aqui em primeira pessoa, e no título desse poema, ela coloca o nome de Valdomiro da Cruz. Valdomiro da Cruz é um Taxaua que ela tem uma certa veneração por ele. Eu não consegui, na minha pesquisa, saber se ele ainda está vivo, mas eu acho que ele está vivo. Tem umas fotos dele no livro, né? Ele já está idoso, mas eu creio que ele ainda esteja vivo. E ela fala em nome aqui desse Taxaua do Valdomiro. Sou Taxaua Cambeba, quero falar. Antes que a idade não me permita mais lembrar da vivência da minha infância, das lembranças do meu povo. E aí ele vem colocar aqui o que ele entende como movimento, e nos outros poemas, de realdear essas pessoas, fazer com que as pessoas voltem para suas aldeias. Só que aí nós temos um problema. O povo Cambeba é um povo lavrador, precisa da água, e eles sempre viveram às margens dos rios. E uma das coisas que nós, civilização branca, conseguimos fazer foi acabar com os rios, né? Então até esse lugar fica difícil de ser devolvido ao povo Cambeba. Eu vou pular logo ali para aquele último poema, que é um poema bastante romântico. Que esse aqui também ela está falando sobre o Valdomiro, e ele fala sobre a exploração do látex, que foi um momento ali na década de 1970, 80, 90, no Brasil, em que indígenas foram escravizados, né, porque era escravização, eles tinham o mínimo do mínimo, para a exploração do látex. Mas aí a gente vai pular para aquele último poema lá, em que ela está colocando de maneira um tanto quanto romantizada, mas que ela fala de si mesma, ela se descreve. Nas cores das minhas plumas, minha identidade encena a sutileza do meu caminhar, da minha pele morena, pintada de genipapo, contrastando com a minha pena. No brilho dos meus olhos negros, de formato amendoado, sai um olhar penetrante, feito bicho acuado, quando se sente ferido, quando se sente afetado. Pelo preconceito que impede nosso povo de crescer, no olhar de estranheza não posso permitir que Maitini venha minha alma ferir. Maitini, que eu já falei, é um homem branco, né? Então ela se descreve aqui. E ao se descrever,
como de fato ela é e não como quiseram que ela fosse, ela traz então esse movimento de decolonização, de não aceitar o que foi imposto pelo movimento colonizador, tá? E eu acredito que a Unimontes vai cobrar isso de vocês, compreenderem dentro desse poema, ou desses poemas, esse movimento decolonial, em contraste com o movimento colonizador que a gente encontra dentro de Caramuru. E por fim, a última obra, né? Nós já vimos as duas obras, a última obra é essa pintura aqui, tá? Essa pintura que é de um artista montesclarense, Auri Thiago, né? Que se chama Resistir. E aí pede-se que a gente faça uma análise dessa obra. Eu procurei saber o que ele próprio fala, o próprio artista fala sobre a sua obra, que eu acredito que a Unimontes vai ter base nisso, né? Vocês veem ali uma bandeira do Brasil, que está numa posição, né, diferente do que nós normalmente encontramos, que é na horizontal, ela está na vertical, se impondo de forma diferente. E vejam que ela está invadindo outro espaço. Esse outro espaço é preto, que segundo o artista, o preto, que vem mostrar uma força, uma profundidade, um desconhecido e também o luto. Luto pelas perdas que aconteceram aqui. Na Serra da Capivara, em 2020, durante a pandemia, esse artista encontrou algumas pinturas rupestres que, de maneira simbólica, ele reproduz nessa parte de cada pintura, tá? Então nós temos aqui uma integração de povos milenares, essas pinturas rupestres são milenares, né? Uma invasão dessa bandeira brasileira, que ao invés de ordem e progresso, traz a flecha, traz demonstrando a luta, a força desse povo. Em cima nós temos 4 pontos, ou 4 estrelas, que demonstram aqui a constelação de Centauro, e não do Cruzeiro do Sul, mas é através da constelação de Centauro que a gente consegue encontrar a do Cruzeiro do Sul. Segundo ele... Obrigado. Gente, vai passando aí entre vocês. São 2 páginas, 2 folhas para cada pessoa, tá bom? Passa aí para trás aí. Aqui. Tudo que eu falei basicamente está aqui. A pintura está aqui, tá, gente? Eu queria que fosse colorido, mas acabou a cota colorida lá na gráfica, então não pude trazer colorido para vocês. E aí eu tenho aqui Tupã. Ao invés de ordem e progresso, que é o nosso lema, né? Um lema que é bem... como é que eu posso dizer, determinista. Aí nós temos aqui uma flecha que mostra a luta do povo indígena, mostra um deus indígena, e de um lado nós temos a constelação de Centauro, que faz com que a gente consiga encontrar o Cruzeiro do Sul. Embaixo nós temos mais um ponto que, segundo o autor dessa pintura, significa o elemento éter. Aqui também, além de ser a constelação de Centauro, nós temos os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. A composição do ser humano. Segundo ele, esse outro ponto representa o éter. Vocês estão vendo que é coisa que a gente jamais inventaria, né? Assim, eu só sei disso porque o autor falou. Não daria para a gente olhar para essa pintura aqui e dizer tudo isso, claro que não. Mas ele diz que isso aqui representa o éter, o etéreo, aquilo que a gente não consegue apalpar, aquilo que é intangível. Representa também, segundo ele, o ser humano. Então nós temos os 4 elementos, o ser humano, fazendo com que esse Brasil invadisse esse espaço ancestral aqui, o Brasil que invade esse espaço ancestral, escuro, profundo, triste, porque se refere também ao luto, né? Mostrando necessariamente a resistência. E segundo ainda, eu acho que vocês serão cobrados em relação a isso, essa obra se chama Resistir, que é o existir de novo. O prefixo re, que significa repetição, né? Reorganizar, por exemplo, mais o verbo existir, que é o ser. Então, o resistir dos povos indígenas em relação a uma invasão portuguesa,
frente a batalhas com um Deus superior a tudo isso, que para ele é Tupã, e isso se deu com guerras. Uma flecha quebrada, porque essas guerras não foram boas para os indígenas. Então, essa é a análise que eu consegui, partindo do próprio autor. Eu acho que a análise mais válida é a do próprio autor. Então, para resumir nossa conversa aqui de hoje, eu acho que a gente precisaria, na verdade, de uma tarde inteira conversando sobre esses livros, né? Aí ficaria melhor. Mas já que não temos a tarde inteira, resumo da ópera. Temos 3 obras em que os povos indígenas são exaltados de alguma forma. A primeira delas, a mais conhecida, a clássica, é de um movimento colonizador e catequizador. É uma obra que tem a intenção de mostrar a superioridade da cultura europeia. Contudo, de maneira muito responsável, a Unimontes não traria essa obra solta. E aí ela traz uma obra contemporânea de uma mulher indígena, uma mulher periférica, uma mulher que luta com a língua portuguesa, com a cultura branca, dentro da cidade, mas ainda assim sendo uma indígena, fazendo um resgate. Não só reescrevendo, mas escrevendo a história do Brasil da maneira que de fato ela aconteceu. Pelo menos até onde alcança os estudos e a vivência dessa mulher. E para finalizar, uma obra, né, uma obra, no caso, uma pintura, que é um óleo sobre tela, do Tiago, que vem aqui trazer que essa invasão não foi pacífica, que ela foi com luta, mas que ela pode sim, de alguma forma, integrar povos. Mas a gente precisa compreender essa integração a partir de um movimento decolonial. Lembrem disso, tá? Um movimento decolonial, em que há um resgate dos povos originários, de fato, como eles foram. Alguma pergunta? Todo mundo está preocupado com a aula de daqui a pouco, né? Então é isso que eu tinha para hoje, tá, gente? Espero que tenha ajudado para vocês fazerem uma ótima prova na Unimontes. Obrigado.